Oi, gente, vocês estão bem? Quero trazer a partilha da palavra de hoje. E eu vou pegar a primeira leitura, que está lá em Efésios, capítulo 4, lá no versículo 7, que diz assim: No entanto, a cada um de nós foi dada a graça conforme a medida do dom de Cristo. Por isso, diz a Escritura: subindo às alturas, levou o cativo ao cativeiro e distribuiu dons aos seres humanos. E lá no versículo 11 continua: a alguns ele concedeu serem apóstolos, e a outros profetas, a outros evangelistas, a outros pastores e mestres, para capacitar os santos para a obra do mistério, para a edificação do corpo de Cristo. E nessa palavra, assim, Jesus ele fala para mim: qual foi o dom que ele te deu? A que o Senhor tem chamado você a ser? Aqui na palavra em Efésios diz que o Senhor deu dons aos seres humanos. Ele nos deu dons, né? E ele diz aqui que a uns foram apóstolos, a outros profetas, a outros evangelistas, pastores e mestres. Ele está dando 5 dons. Nós precisamos tomar posse do dom que nos é dado e fazer o reino de Deus acontecer. Isso não depende só de mim, nem somente de Deus, mas depende de você também. Você precisa dar o seu primeiro passo, né? Você precisa dar o primeiro passo do dom daquele que ele te deu. Se ele te chamou a ser pastor, se ele te chamou a ser mestre, a ser evangelista, evangelize. Se ele te chamou a ser pastor, cuide das ovelhas. Nós precisamos começar a dar o primeiro passo para aquilo que o Senhor tem nos chamado. E aí eu quero trazer uma outra breve partilha que vai estar no Evangelho de hoje, lá em Mateus 9. Lá no versículo 9, Mateus capítulo 9, versículo 9, que diz assim: a passar adiante, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado no posto de arrecadação e disse-lhe: segue-me. E ele levantou e o seguiu. E quando estava sentado à mesa em casa, vieram muitos publicanos e pecadores e sentaram-se com Jesus e seus discípulos. Os fariseus viram isso e diziam aos discípulos dele: por que vosso mestre come com os publicanos e pecadores? Ao ouvir isso, Jesus disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas os doentes. Ide, pois aprender o que significa misericórdia eu quero, não sacrifícios. Com efeito, não vim chamar os justos, mas os pecadores. Gente, nossa, depois de ler a palavra de hoje, como eu falei na minha pregação no Desperta, não precisava falar mais de nada, né? Ele veio para mim e para você, que é pecador. Jesus nos faz conhecer o tamanho da sua misericórdia. A gente toma posse do dom que ele nos dá na primeira leitura. E na segunda leitura, ele nos faz tomar posse daquilo que ele nos chamou a ser, filhos dele, independente do pecado que a gente carrega, porque ele é misericordioso comigo e com você. Então, se você anda numa vida de pecado, numa vida desregrada, e você tem medo, vergonha, timidez de se entregar para Jesus por conta disso, foi para mim e para você que ele veio. Procura um padre, se confessa, se reata com a igreja e vai viver aquilo que Deus tem. Jesus, ele chamou Mateus e Mateus nem pensou 2 vezes. Quando Jesus falou: vem, segue-me, ele imediatamente largou tudo que tinha e foi seguir a Jesus. E olha que Mateus tinha muito, porque ele era cobrador de imposto e ele ainda pedia mais imposto, então ele tinha dinheiro que naquela época muito importava, e ele não pensou 2 vezes em largar aquela vida de cobrador de imposto, aquela vida meio que de ladrão, de roubar do pobre, né? Porque ele pedia mais para ficar com uma parte do imposto, para seguir Jesus. Ele largou aquela vida imediatamente quando ele ouve o chamado de Jesus. Então hoje eu quero clamar ao Senhor para que ele toque o seu coração, para que você ouça o chamado que ele te faz, para que você possa seguir ele naquilo que ele te chama e tomar posse do dom que ele derrama sobre a sua vida e começar a fazer a obra do reino de Deus acontecer. Deus te abençoe. Até amanhã.